E a paz do Senhor com o irmão Felipe. Vamos meditar na palavra de Deus. Juízes capítulo 13, versículo 6. Diz assim, capítulo 6 no caso, e versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Por que será que os homens, ao se verem no mal, questionam a Deus ao invés de olharem para os seus próprios caminhos? Por que será que os homens, ao se verem em situações más, em situações terríveis, eles questionam a Deus, eles perguntam a Deus, eles questionam a Deus por que Ele deixou eles estarem naquela situação, ao invés de questionar os seus próprios caminhos. Notem que Gideão, ele questionou o Senhor, O que ele falou? Senhor, o que é feito das suas maravilhas que nossos pais contaram? Mas ele esqueceu de olhar que que o próprio pai dele, o próprio pai de Gideão, tinha um bosque lá dedicado a Baal dentro da sua casa. Sim, o próprio Gideão tinha um bosque, uma idolatria, um ídolo dentro de sua própria casa. Deus não deu a resposta para Gideão. A resposta estava na cara dele. Deus vai deixar a gente também, muitas das vezes, sem algumas respostas. Porque são respostas que a gente deveria fazer a nós mesmos. Perguntas que nós deveríamos fazer a nós mesmos. Olhar para os nossos próprios caminhos, ao invés de questionar o Altíssimo. Você já se viu numa situação semelhante à situação de Gideão? E já parou, Ou você já até chegou e conversou: Senhor, por que essa coisa está acontecendo? Por que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou nessa situação? Ou você já parou para meditar nos caminhos que você tem trilhado? Nas condutas que você tem tomado? É claro, nem sempre as coisas nos ocorrem por causa dos nossos pecados. Quando disse Jesus para os discípulos: olha, esse homem não nasceu cego por causa dos seus pecados, nem por causa dos pecados de sua mãe, do seu pai. Foi assim para que as obras de Deus se manifestassem nele. Nem sempre as coisas vão de acontecer assim com a gente. Muitas vezes algo acontece porque Deus quer manifestar as suas obras em nós. Embora nós estamos neste mundo que jaz no maligno, é notário e é comum que as coisas hão de acontecer e há sim muitas coisas ruins hão de acontecer conosco neste mundo. Muitas coisas que hão de nos colocar em situações ruins hão de nos acontecer neste mundo. Porque nós estamos neste mundo de sofrimento. Mas aqueles que confiam no Senhor têm um descanso eterno, um descanso diante de Deus. Como nós já temos meditado aqui com os irmãos, nós temos um descanso diante de Deus. Um descanso, verdadeiramente um descanso, Aquele que confia no Senhor. Mas eu volto para a pergunta inicial: por que quando os homens se verem numa situação má, eles logo questionam a Deus, como se Deus fosse o culpado deles estarem naquela situação, ao invés de olharem para os seus próprios caminhos? Eu acho que primeiramente, antes de você chegar perante Deus, antes de nós chegarmos perante o Senhor, nós primeiramente temos que reconhecer os nossos pecados e chegarmos com o coração quebrantado, como Daniel fez. Isso está lá no capítulo 9 de Daniel. Nós estaremos meditando isso no nosso estudo que nós fazemos aqui, sobre o livro de Daniel. E lá Daniel, ele não questionou a Deus. Ele simplesmente reconheceu o seu pecado, reconheceu
a sua miséria, reconheceu a sua situação, né? Antes de buscar a Deus uma interpretação sobre 70 semanas, ele fez uma confissão de pecado. Ele se arrependeu diante de Deus da situação pecaminosa que ele e os seus pais estavam. Então acho que antes de você chegar, de eu chegar, de nós chegarmos perante o Senhor, com a lista de questionamento, com a lista de coisas, tentando encravar Deus na parede, a gente tem que chegar primeiramente diante de Deus e fazer uma check-up dos nossos próprios caminhos e chegar quebrantado perante o Senhor, pedindo a Deus perdão. Para depois que a gente pedir a Deus perdão, a gente vai e conversa com Deus. Ô Senhor, eu estou nessa situação. Deus é que sabe se você está naquela situação por causa dos seus pecados ou por causa ou porque aquilo foi para que em você se manifestasse as obras de Deus, ou simplesmente por causa deste mundo que jaz no maligno, né, em que nós estamos. Deus é que sabe o porquê de todas essas coisas. Mas uma coisa é certa, Ele não é o culpado dessas coisas. O mundo está em trevas porque Adão pecou e porque os seus filhos todos, incluindo nós, também pecamos. E o pecado é que trouxe o mal para o mundo, trouxe toda espécie de males para o mundo. Isso não vem de Deus, isso vem dos nossos pecados. Então, antes de nós questionarmos a Deus, vamos olhar para os nossos próprios caminhos e depois cheguemos perante o Senhor com o coração quebrantado, humilhado, como diz Pedro, humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Ok? Fique com Deus, a paz do Senhor.